top de linha, com switches ópticos e o polling rate de mais de 8.000. E logo mais eu vou avaliar tudo isso e vou dizer também se ele vale ou não a pena comprar. Mas antes de tudo, vamos aqui para o unboxing. A ATK, para quem não sabe, é exatamente a mesma marca da VXZ ou VXC. Está sendo a melhor opção de marca para a gente comprar atualmente, já que a Lanzo é melhor em termos de qualidade, mas é bem mais cara também. Essa aqui já encontrou um meio termo entre qualidade e custo-benefício. Tanto é que qualquer lançamento dessa marca eu tô comprando porque eu já sei que vai ser um produto muito bom. E eu gostei muito do ATK F1, que vocês já devem ter visto a review, e gostei ainda mais do ATK X1, pois ele tem um formato maior que imita o formato do Viper V3 Pro, que está sendo um dos melhores mouses atualmente também, só que ele vai custar bem mais caro. Enquanto que esse aqui você consegue encontrar por cerca de 400 a 500 já com os impostos, a depender da versão que você pegar. A minha versão é essa Ultra, que é a versão mais top de linha dentre as versões, mas sinceramente as mudanças dessa versão aqui para as versões mais básicas não justificam tanto uma mudança no preço, porque a versão mais básica tem a bateria que é reduzida na metade, mas a versão do meio, que é a Pro Max, tem a bateria igual a essa aqui, e a única coisa que vai mudar dentre esse aqui e o Pro Max vai ser unicamente uma tunada no sensor desse aqui, pois esse aqui você vai conseguir mudar o LOD milímetro por milímetro. Bem absurdo mesmo, você pode colocar o LOD aqui como 0.1 milímetros. Sinceramente, esse nível de precisão no LOD já é demais para mim, não sinto que vai dar uma grande diferença, mas eu acho bem incrível que um mouse já tenha esse nível de tecnologia. O ATK não vai ter um nível de tecnologia absurdo somente nos componentes internos, pois ele tem também uma construção exterior muito boa. É uma construção bem sólida, principalmente considerando o peso leve desse mouse. Ele pesa simplesmente 55 gramas. E para não dizer que a construção dele é perfeita, ele tem uma certa flexibilidade nessa parte esquerda, mas eu vi que em lotes mais novos provavelmente isso será consertado, mas sinceramente isso não foi algo que me incomodou. É um peso que está muito bem distribuído, não sinto o mouse pender nem para trás e nem para frente, e tudo isso nesse shape que tem um tamanho médio torna o mouse extremamente confortável para qualquer tipo de pegada. E claro que vai depender do tamanho da sua mão. Na minha mão, por exemplo, que tem cerca de 19 centímetros, uma pegada claw fica simplesmente perfeita nesse mouse, e dá para arriscar também tranquilamente uma pegada fingertip, pois a subida desse mouse não é tão agressiva, ele é aquela subida mais neutra. E se você tiver uma mão abaixo dos 18 centímetros, eu diria que uma pegada palma que vai ficar muito boa também. Esse shape tem também diversas curvas que vão ajudar bastante a pegada, como essas curvas nas suas laterais que vão favorecer a travar melhor o dedão e o dedo mindinho aqui, além dessas curvas nos botões que vão favorecer a posicionar melhor os dedos nos botões também. E nos botões desse mouse estão implementados os Omron ópticos, e por serem switches ópticos eles vão ser imunes a duplo clique basicamente, além de terem uma durabilidade e latência bem maiores do que o dos botões mecânicos normais que a gente vê na maioria dos mouses. Mas uma desvantagem desses ópticos é que normalmente a tatilidade deles vai ser aquela tatilidade mais dura, mais rígida assim,
mais pesada. Então muita gente ainda prefere os switches mecânicos, mas a implementação desse Zomer no ATK X1 posso garantir que não está nem de longe ruim. Tá aquela implementação mais leve, muito parecido com os switches mecânicos normais que a gente vê por aí. Eles têm um retorno tátil muito bom também, bem rápido, bem spamáveis, mas para mim, entre os botões mecânicos e os ópticos, eu prefiro bem mais os ópticos, principalmente porque eu tenho um trauma de double click. A grande maioria dos mouses que eu já tive, claro que foram mouses mais baratos, deram duplo clique, então eu prefiro com certeza esses mouses com switches ópticos. Fora que por conta dessa implementação estar tão boa aqui, eu sinceramente não sinto nem um pouco a falta de um switch mecânico nesse mouse. Tem também pouquíssima pre-travel, tá muito rápido, bem leve, bem gostosinho de clicar. E ele tem um pouco de post-travel sim, mas é por conta de como o botão é implementado, com esses botões mais saltados. Mas mesmo com esse post-travel, o botão é bem firme, então mesmo quando eu aperto aqui até o final, ele não fica balançando. Uma outra coisa desse botão aqui também é que dependendo de onde você clica, o botão vai ficar mais duro ou mais leve. Então aqui no início ele vai ficar bem mais duro e aqui no final ele vai ficar bem mais leve. O ideal com certeza é clicar aqui no meio, até porque o mouse tem essa curva aqui que vai fazer com que você se sinta obrigado a clicar aqui. Esse não é o mouse para você clicar aqui no início. Dos botões laterais eu não tenho nada a reclamar, são botões que estão muito bem implementados, tem aquela sensaçãozinha mecânica perfeita. Claro que como todos os botões laterais, eles vão afundar um pouco depois do clique, principalmente se você clicar nessa pontinha dos botões, mas fora isso não são botões que estão com a sensação esponjosa, muito pelo contrário, estão com a sensação bem mecânica, bem sharp, bem provavelmente uma das melhores, se não a melhor implementação de botões laterais que eu já vi vindo no mouse. E o scroll desse mouse tem aquele aspecto emborrachado com esses pontilhados exatamente igual aos mouses da Razer, e o que eu posso falar sobre esse emborrachado aqui é que são simplesmente meus preferidos, porque esse tipo de emborrachado aqui é justamente o que menos escorrega no meu dedo. Então eu não sei o que vocês acham, mas para mim eu prefiro muito mais quando o scroll vem com exatamente esse tipo de emborrachado aqui, fora que eu acho mais bonito também no mouse. E sobre a sensação do scroll, é um scroll bem leve, com aquela rolagem mais silenciosa. Apesar disso, os steps dele estão bem definidos, uma implementação quase perfeita dos TTC. Só não digo que é perfeita porque eu ainda prefiro com os steps ainda um pouco bem mais definidos. O clique do scroll está um pouco mais pesado do que eu gostaria também. Geralmente eu prefiro o clique aqui mais leve, mas talvez fique mais leve com o tempo. O revestimento dele é também o melhor que eu já experimentei, tem aquele levemente emborrachado, com um aspecto bem suave também. E uma coisa interessante desse revestimento também é que ele fica bem melhor após 1 minuto ali de uso. Simplesmente gostei muito desse revestimento, bem confortável, com um aspecto bem prazeroso e é extremamente aderente à mão também, bem grip. Na parte de trás ele tem esse detalhe da ATK que sinceramente eu não sei dizer se vai apagar com o tempo. Se eu tivesse que dizer assim, eu diria que não parece ser uma pintura que vai apagar com o tempo. Tem mais um detalhe do lado esquerdo, esse aqui eu diria que vai apagar, e mais um detalhe do lado direito que vai especificar exatamente o modelo que você tem, se é o Ultra, o Pro ou o Pro Max. E tem esse detalhe na parte de trás também que mostra a marca VXZ, para quem não sabe é exatamente a mesma marca da ATK. Além disso, tanto o ATK X1 quanto o F1 tem a luz também do DPI, e essa luz é totalmente customizável, tá? Então eu deixei aqui nessa cor vermelha para combinar com o dongle também, que eu deixo na cor vermelha. Tudo isso você pode customizar no software, e o software desse mouse é simplesmente o melhor software que existe de todos assim que eu já experimentei, simplesmente porque esse software você não precisa baixar nada, tem a versão dele web, e aqui você pode fazer basicamente tudo que você precisa, e ele é sem sombra de dúvidas o software com a maior opção de customização de performance que eu já vi. Se você pegou a versão Ultra, você vai conseguir modificar o LOD até 0.7 mm, e você vai poder ajustar milímetro por milímetro aqui exatamente a distância do LOD que você quiser. Normalmente eu deixo aqui no 1 mesmo, porque sinceramente para mim não faz diferença.
Ele tem também a configuração aqui do modo eSports, e nessa configuração aqui esse mouse vai ter um delay absurdamente baixo, provavelmente o menor delay dentre todos esses mouses aí mais comuns que a gente encontra. Nessa parte aqui você consegue modificar a iluminação do dongle e a luz do DPI do mouse aqui também. E mais alguns detalhes antes de eu falar do desempenho desse mouse é que os fits dele são muito bons também, tem um deslize bem mais rápido assim, não sinto necessidade de trocar por outros fits, mas claro, se você puder, troque porque sempre vai ser melhor. E são em 100% PTFE, tem as bordas bem arredondadas, com uma boa espessura. O único fit que eu não gostei foi o fit do sensor, porque ele fica agarrando um pouco, ele não tem a borda tão bem arredondada assim, ele é mais quadradão mesmo. Então esse aqui, sinceramente, eu só removeria mesmo. Um outro detalhe que eu achei bem interessante é que esse mouse tem também o modo Bluetooth. Os chineses colocam todas as features possíveis no mouse, e eu utilizei a conexão Bluetooth dele também para testar, e é uma conexão bem estável, mas claro que para jogar eu só recomendo 2.4 GHz, e foi justamente nesse modo que eu mais testei o mouse, e o desempenho dele é simplesmente perfeito. Normalmente eu coloco nos 2000 Hz de polling rate, porque a partir daí eu já não sinto mais diferença do 2000 pro 4000 ou pro 8000, e o 8000 consome bastante bateria também, mas eu testei bastante ele aqui no 8000 de polling rate também, e o desempenho dele foi simplesmente fenomenal, não tive nenhum tipo de problema. O sensor top de linha do mercado aqui, que é o 3950, se mostrou extremamente responsivo. Se você me perguntar se eu sinto alguma diferença entre esse sensor e o 3395, eu diria que eu não sinto, mas já que a gente tá pagando mais caro por um mouse, é sempre bom que ele tenha as tecnologias mais topo de linha do mercado, com certeza, né? E se você for pegar esse mouse, eu recomendo fortemente que você pegue pelo menos a versão Pro Max, pois é a que vai ter a melhor bateria. De acordo com a fabricante, nos 1000 Hz de polling rate a versão normal vai durar cerca de 75 horas, já a partir da versão Pro Max vai durar cerca de 175 horas, e claro, essa duração vai diminuir cerca de metade ou até um terço nos 8000 de polling rate, vai depender do seu uso também. Para mim aqui, que é um uso um pouco mais moderado, durou cerca de 4 dias usando 8000 de polling rate e o dia inteiro também, mas caso você jogue bastante o dia inteiro, provavelmente vai durar bem menos. E esse mouse está custando no AliExpress cerca de 400, que com o imposto fica aí uns 600, então eu recomendo você pegar ele numa boa promoção para aplicar aí pelo menos uns 50 reais de desconto. E se esse mouse vale esse preço, na minha opinião vale sim, e vale muito. É um mouse top de linha que veio para concorrer com mouses bem mais caros, como o Viper V3 Pro ou o G Pro X Superlight 2, tá? A versão 2 que eu tô comparando, que custa cerca aí de R$1000. Esse mouse aqui custa basicamente metade do que esses mouses custam e entrega basicamente o mesmo nível de qualidade, mas mesmo com essas novas taxas, essa nossa nova triste realidade, eu diria que ele tá valendo muito a pena sim. E bom, sobre o ATK é isso, espero muito que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever e até a próxima.